meus queridos, tudo bem com vocês? A nossa aula hoje de saúde mental, nós vamos trabalhar sobre o que foi a reforma psiquiátrica. Então, a reforma psiquiátrica, ela foi um movimento político e social complexo que redirecionou o modelo de assistência em saúde mental, através da garantia dos direitos às pessoas com transtornos mentais. Então, para iniciar a nossa reflexão, como a própria figura mostra, as pessoas com transtornos mentais, elas eram separadas do restante da sociedade. Elas não tinham direito, como a própria imagem mostra, à saúde, educação, habitação, justiça, alimentação, trabalho. Por quê? Porque esses eram direitos considerados apenas para pessoas consideradas normais. Então, as pessoas com transtornos mentais, elas eram separadas do restante da sociedade. Então, foi nesse contexto que a reforma psiquiátrica surgiu, né, e surgiu para mudar esse paradigma, né, essa exclusão das pessoas que sofriam com transtorno mental. Então, para a gente entender um pouco melhor da reforma psiquiátrica, precisamos entender conceitos importantes, né, como o conceito de saúde e também de doença mental. Então, o que é a saúde? A saúde é um estado de completo bem-estar físico, mental e social, né, de acordo com a OMS, ou seja, não é a simples ausência de doença ou enfermidade. Então, a saúde, ela tinha um conceito bem simplista. Quando se falava em saúde, né, o que é que se entendia por saúde? A simples ausência de doença. Então, a reforma também, ela ajudou a reformular esse conceito. Por quê? Porque saúde, na verdade, é um estado de equilíbrio dinâmico entre o organismo e o ambiente em que a pessoa se encontra, né? Então, envolve estar bem fisicamente e psiquicamente. E o que é doença mental? É uma variação mórbida na normalidade, capaz de produzir prejuízo na performance global da pessoa, ou seja, social, ocupacional, familiar e pessoal, e ou das pessoas com quem o doente mental convive, ou seja, é um problema de saúde comum como qualquer outro tipo de doença. São condições que envolvem não estar bem emocionalmente, né, que causam um prejuízo emocional, ocupacional e até mesmo comportamental. Vamos tratar um pouquinho sobre a história do tratamento das doenças mentais. Então, a doença mental, ela é bem antiga. Só que, segundo historiadores, tratar de doença mental tem sido na história da modernidade, até a época contemporânea, sinal de exclusão social. Por quê? Porque foi um paradigma que se criou que o doente mental, ele era considerado louco, ele era um insano, em virtude daquela pessoa não seguir os padrões de comportamento que a sociedade definia como normal. Então, aquelas pessoas que tinham transtornos mentais, elas precisavam ser excluídas da sociedade, do convívio das pessoas que eram ditas normais. Então, viveu-se um longo período de exclusão social, né, que até mais ou menos antes da reforma psiquiátrica, né, todas as pessoas que sofriam com transtornos mentais eram excluídas da sociedade. Não existia planos, ações, tratamento de reinserção da pessoa no convívio familiar. Na Idade Moderna e até mesmo no início da Idade Contemporânea, as pessoas consideradas loucas, elas eram confinadas e acorrentadas em prisões e asilos destinados a todos aqueles que eram considerados indesejáveis. Ou seja, não existia aquele olhar para aquela pessoa que sofria com transtorno mental. Então, todo mundo que era doente mental, né, ou considerado inválido ou criminoso, eram colocados todos juntos num local só e eram acorrentados, né, porque precisavam ficar excluídos do restante das pessoas consideradas normais. Vindo para a história da psiquiatria no Brasil, então a psiquiatria no Brasil ela também é bem antiga. No Brasil, o primeiro manicômio foi fundado ainda na época de Dom Pedro II, em 1852, no Rio de Janeiro. Então, se a gente imaginar, né, a família real veio para o Brasil e não podia, as pessoas que eram consideradas anormais, né, que eram doentes mentais, tinham que ficar isolados das pessoas consideradas normais. Então, foi criado o primeiro manicômio. Então, no Brasil, o primeiro manicômio é bem antigo, né, de aproximadamente 1852. O objetivo desse manicômio foi isolar, né,
as pessoas da família real, né, na época. E aí, com a urbanização das cidades, né, outros manicômios começaram a surgir. Então, as cidades interioranas, elas só foram ter manicômios quando a urbanização chegou na cidade. Quando se pensava em construir um manicômio, pensava-se em locais bem afastados, né? Eram locais longes, afastados, e a pessoa realmente não tinha mais convívio com a família. Então, qual foi a característica marcante desses manicômios no Brasil? A maioria deles eram frequentados não só por pessoas com transtornos mentais, mas pessoas pobres, criminosos, ou seja, não permitia a reinserção. Até mesmo quem não sofria de doença mental e que porventura precisava ir para manicômio por não ser considerado dentro dos padrões do que era normal para a sociedade, acabava adquirindo mais um problema. Então, se a gente imaginar, a pessoa entrava com um problema de saúde e aquele problema de saúde era agravado pelas condições sociais impostas dentro desses manicômios. Então, houve um tempo no Brasil, aí de aproximadamente entre 1950 a 1970, que a psiquiatria no Brasil foi marcada por uma era de terror. Então, existem vários documentários, inclusive um filme muito bom, que é O Bicho de Sete Cabeças, em que ele retrata muito bem a realidade das pessoas com transtornos mentais. Então, pessoas usuárias de drogas, pessoas que causavam violência doméstica, qualquer tipo de violência, pessoas com transtornos mentais, mendigos, pobres, né, pessoas que não tinham mais, que se afastaram do convívio familiar, iam para dentro desses manicômios. Então, por que foi considerado a era do terror? Por quê? Porque não tinha leitos suficientes, né, para todo mundo. E aí o próprio Estado começou a patrocinar essa questão da loucura, né? Então, muitas pessoas usavam medicamentos bem fortes, eram dopados, pessoas que não tinham doenças mentais acabavam adquirindo pelo convívio, aquela estrutura de saúde que era oferecida. Saúde não, porque isso não era saúde, né? Na verdade, o Estado ele patrocinava a loucura, não patrocinava o tratamento do transtorno mental. Foi isso que marcou a era do terror dentro do Brasil. E é dentro desse contexto que surge então a Política Nacional de Saúde Mental. Então, essa política de saúde mental, ela foi desenvolvida pelo Ministério da Saúde, né? E ela teve por objetivo consolidar novas práticas de assistência em saúde mental, garantindo direitos, né, e assistência de saúde devida às pessoas com transtornos mentais. Então, a gente pode dividir as políticas antes da reforma e depois da reforma. Então, antes da reforma psiquiátrica, o cuidado em saúde mental, ele era hospitalocêntrico. O que é isso? Era cuidado baseado em internações. Então, o paciente ele precisava ficar isolado da sociedade, isolado da família, né? E ele tinha os seus direitos violados, porque não existia políticas de reinserção daquele doente mental. Uma vez doente mental, sempre doente mental. Então, era um cuidado hospitalocêntrico, ou seja, todos os pacientes que sofriam de transtornos mentais precisavam de internações. E aí veio essa reforma, essa nova política, né, de tentar reorganizar a saúde mental. Então, com a reforma, houve uma criação ampla de cuidado em saúde, né, uma criação de uma rede territorial, com ampliação de práticas de saberes e a corresponsabilização do cuidado familiar. Ou seja, com a reforma psiquiátrica, o cuidado ele deixou de ser hospitalocêntrico e passou a ser comunitário, né? Então, dividindo-se responsabilidade com os profissionais de saúde, com o próprio doente e também com os familiares. Então, com a reforma aconteceu a desinstitucionalização, né, dessas práticas antigas que trabalhavam a exclusão social. E com a reforma começou-se então a trabalhar novas práticas, novos cuidados
para estar reinserindo as pessoas dentro do ambiente familiar, para que a gente pudesse trazer de volta, ensinar a família a cuidar do seu familiar. Então, a reforma psiquiátrica, ela foi um grande movimento, foi um movimento gerado por profissionais de saúde, familiares de usuários de saúde mental. Ela criticou o modelo centrado no saber médico e no hospital, que foi o modelo hospitalocêntrico que nós já falamos. Surgiu denunciando todos os maus tratos que os pacientes com transtornos mentais sofriam dentro desses manicômios, né? E veio também para resguardar o direito dos usuários, ou seja, eles solicitaram um novo olhar para o modelo assistencial. Com a reforma psiquiátrica, as internações psiquiátricas elas passaram a ser o último recurso utilizado. Então, por que não internar? Porque a internação psiquiátrica, os hospitais naquela época, os manicômios, como eram chamados, eles não preparavam os pacientes para as situações difíceis do cotidiano, né? Então, as pessoas, elas tinham dificuldade na reinserção social. Se a gente imaginar, as pessoas passavam muito tempo isoladas da família, não existiam políticas de reinserção, políticas de cuidados eficazes. Então, as pessoas elas tinham essa dificuldade, porque o que elas aprendiam? Elas não aprendiam a voltar para a normalidade, né? Então, esse modelo hospitalocêntrico, ele é bem mais caro do que os serviços extra-hospitalares, que são serviços hoje oferecidos pelos CAPs, pelas residências terapêuticas, né? Pelos programas oferecidos pelo Ministério da Saúde. Então, o cuidado hospitalocêntrico dentro do hospital, ele era um cuidado que gerava uma despesa muito grande para o Estado, para garantir medicamento, garantir um leito, garantir os insumos necessários, né? Então, saía muito caro. Hoje, a gente divide essa responsabilidade com os serviços hospitalares, com a ajuda dos profissionais e também com a ajuda da família. Também a internação psiquiátrica, ela incentivava o estigma social, o próprio preconceito. Então, ainda hoje, quando a gente fala em manicômio, o que é que vem à nossa mente, né? São pessoas loucas. Hoje, a gente trata o paciente com doença mental, a gente não usa mais essa palavra, o que a gente trata as pessoas com transtornos mentais. Muitos ainda têm esse preconceito consigo mesmo. Tem pessoas que não aceitam ajuda, não aceitam ir, nem mesmo serviços hospitalares, como os CAPs, por exemplo, por conta do próprio estigma social. Essas internações, elas eram centradas na pessoa, na figura do médico, ou seja, o médico era o profissional para tratar essa doença. E hoje, a gente sabe, com os serviços hospitalares, que a ajuda do psicólogo é importante, a ajuda da enfermagem é importante, a ajuda dos terapeutas ocupacionais são importantes, do serviço social é importante, ou seja, é um cuidado multidisciplinar que trabalha essa reinserção do doente mental de volta na sociedade, né? Então, esses profissionais, eles buscam a reinserção através do trabalho, através de práticas sociais, através do esporte, né? Então, por isso que hoje a gente não trabalha mais a internação hospitalar. Então, hoje, não existe mais manicômios no Brasil. E existem hospitais que possam garantir internação? Sim. A internação hospitalar, como eu pus aí no slide para vocês olharem, é o último recurso que nós vamos utilizar, quando nenhum serviço extra-hospitalar se mostrar mais eficaz. Nessas imagens é possível ver como as pessoas com doenças mentais viviam nesses hospitais, como se fossem criminosos, né? Como se fossem pessoas que trouxessem grande risco para a sociedade. Ou seja, acumulou-se muitas denúncias, muita violação de direitos humanos, e a reforma psiquiátrica ela foi de fundamental importância para que essa política de saúde mental fosse redirecionada, tivesse um novo olhar. Dentro das estratégias que surgiram com a Política Nacional de Saúde Mental,
nós temos vários programas extra-hospitalares de ajuda ao paciente com transtorno mental. Temos o Centro de Atenção Psicossocial, que são os CAPs, Programa Nacional de Volta para Casa, que foi um programa com a ajuda do Estado para ajudar as pessoas a reinserção dentro da família, serviços residenciais terapêuticos, que são casas com cuidadores para ajudar aquelas pessoas que passaram muitos anos em instituições e que hoje não tem mais familiares ou que a família não aceitou mais a reinserção dele dentro de casa. E também programa de redução de leitos hospitalares de longa permanência, ou seja, os leitos hospitalares que nós temos, que garantem internações, quando nenhum desses outros programas são eficazes, não são leitos de longa permanência, são leitos de curta permanência. E o que são os centros de atenção psicossocial? Então, os CAPs, eles são espaços de referência para o tratamento de pessoas com sofrimento mental. Tem por objetivo absorver grande parte da antiga demanda pelas internações. São dispositivos de cuidado intensivo, comunitário, interdisciplinar, personalizado e promotor de vida. Gerencia projetos terapêuticos individualizados e promove a reinserção social dos usuários. O CAPS hoje ele é um serviço extra-hospitalar que oferece um cuidado multidisciplinar ao doente. Então, cada doente ele tem um plano individualizado de cuidado, né? Ou seja, os profissionais eles têm um olhar diferenciado para cada doente. O plano é individual com o objetivo de buscar terapias para estar reinserindo aquele doente mental dentro da família, dentro da sociedade. Então, na nossa cidade, hoje em São João do Piauí, nós temos um CAPS, né? E com atendimento de segunda a sexta, com atendimento médico, de enfermagem, da psicóloga, das terapeutas ocupacionais. Então, são importantes ações e atendimentos que ajudam a reinserção desse doente mental dentro da comunidade. Existem alguns tipos de CAPs, né? O CAPS 1 é um CAPS que pode ter numa cidade que tem aproximadamente entre 20 e 70 mil habitantes. São João, por exemplo. São João nós temos um CAPS 1. Apesar de não termos o tamanho dessa população que eu coloquei no slide, o CAPS de São João hoje, né, não abrange só o município de São João do Piauí, abrange toda a micro-região. Então, ele contempla essa população. O CAPS 2 é de mais ou menos 70 a 200 mil habitantes. O CAPS 3 ele funciona 24 horas e existem cidades que têm população superior a 200 mil habitantes. O CAPS AD ele é um CAPS que pode existir em cidades com aproximadamente 70 mil habitantes. E o CAPS I com população superior a 200 mil habitantes. Então, o CAPS AD, ele contempla pacientes, pessoas que fazem uso de drogas, e o CAPS I, crianças e adolescentes. Então, como só temos um dentro de São João, que é o CAPS 1, ele abrange todas as questões de transtornos mentais, usuários de drogas, atende crianças e adolescentes, ou seja, contempla toda a rede de doença mental. Obrigada, meus queridos. Espero que vocês tenham compreendido hoje a nossa